Endometriose, acabei de dizer que é quando essas células dessa camada Uhum. interna do útero, chamada endométrio, estão fora do útero. Nos ovários, no intestino, na bexiga, tem relatos no cérebro, no pulmão, Meu enfim, em cantos Deus. totalmente diversos. E aí o problema é que essa célula que deveria estar dentro do útero e não está, ela responde às mesmas modificações hormonais que o útero responde. Então, imagina que é assim, essa célula nos primeiros 14 dias do ciclo, quando o estradiol, não é exatamente assim, mas é uma analogia. Quando, nos primeiros 14 dias do ciclo, quando o estradiol espessa a camada interna do útero, o endométrio, ela também espessa essa célula de endometriose que pode estar na bexiga da paciente. Quando a mulher ovula, que começa a produzir progesterona, a progesterona também causa modificações nessa célula fora do útero, igual está causando dentro do útero. E quando a mulher menstrua porque não engravidou, ela sangra pelo útero e ela sangra naquele foco de endometriose. E por isso a endometriose é uma doença que causa muita dor na paciente. Porque ela sangra e essa menstruação ela não se exterioriza, ela sangra para dentro do corpo, sangra no ovário, sangra na bexiga, sangra no intestino, e isso gera aderências, gera dor e gera muitas outras complicações. Então, vê que doença complexa, né? Complexa e desagradável, porque isso vai ter consequência, né? Porque você não Demais. engrossou a parede da bexiga ou do intestino à toa, né? Isso vai ter uma Exatamente. consequência na bexiga, no intestino, onde for, além do útero, né? Com Agora, que certeza. loucura, o tecido sai para fora do útero, né? Ele cresce Isso. para fora. Ele cresce fora do útero. E existem mais ou menos umas 6 ou 7 teorias que você me perguntou que tentam explicar por que é que essa célula saiu dali. Então, tem causas genéticas, tem causas epigenéticas, tem causas imunológicas, tem teoria da menstruação retrógrada, tem a teoria da metaplasia celômica, que células fora do útero se diferenciaram naquele tecido endometrial. Então, o que a gente tem aqui, assim, ó, por mais que a medicina tenha evoluído muito desde os primeiros relatos de endometriose no começo do século XX, mas nós só temos um século de produção científica em endometriose. Então, é muito pouco ainda. E é uma doença que ainda limita muito nós, ginecologistas, e de outros médicos que trabalham com a doença, porque nós chegamos em casos extremamente difíceis. Por exemplo, eu tenho uma paciente que tinha endometriose no olho. Então, quando ela menstruava, ela sangrava pelo olho. Então, tem colegas que tinham no Meu Deus, pericárdio, a então mulher sangra ela no migra pelo coração. organismo? É, exatamente. A dúvida é, ou ela migrou pela circulação linfática, ou aquela célula, porque as nossas células elas são muito parecidas umas com as outras. Então, algumas células que a gente chama de totipotentes, a gente nasce com aquelas células tronco, que podem virar qualquer outra célula do organismo. Então, uma das Uhum. teorias é que uma célula que estava lá no olho se diferenciou para uma célula semelhante à do útero. É uma outra teoria. Então, Que assim, nós não loucura. sabemos muito ainda, por mais que temos avançado muito, ainda estamos assim, de mãos atadas. Por isso E que qual é o tratamento? Porque isso é um desacerto, né? Então tem que o ter um desafio tratamento. Porque ninguém quer é ficar sentindo, depois que já passou 10 anos quase sentindo dor. isso. Não é uma É, dor é, incapacitante, não é uma cólica normal, uma dorzinha, não, né? exatamente. É um É grande uma desafio. dor. Antes até, é uma dor grande. Antes até de falar do tratamento, Leda, a endometriose ela é considerada como a doença dos múltiplos Ds, dos 6 Ds, porque a mulher tem a dismenorreia, que é a dor durante o período menstrual, Hum. a disquesia, que é dor para evacuar no período menstrual, a disúria, que é a dor para urinar no período menstrual. A paciente tem a dificuldade de engravidar. A endometriose é uma das doenças que mais dificultam a mulher e que impactam na chance da mulher conseguir engravidar. A paciente pode ter dor acíclica, que são as dores no intervalo entre uma menstruação e outra, e a dispareunia, que é a dor para ter relação sexual. Então, veja o impacto em todas as Caramba! dimensões. Claro que nem todas as mulheres, graças a Deus, Tem todos apresentam os todos sintomas. esses sintomas. Mas se você, por exemplo, mulher que está aqui assistindo essa live, apresenta, imagina assim, uma forma simples que eu gosto de dar nas redes sociais para pacientes poderem avaliar se ela precisa procurar ajuda médica. Porque às vezes ela pode ter alguma dessas condições e não ser endometriose. Tá? Isso pode acontecer. Tem mulheres que, por exemplo, na menopausa, a paciente tem um ressecamento vaginal muito intenso, ela tem dor na relação sexual. Isso não está ligado à endometriose.
está ligado à deficiência hormonal. Então, Uhum. se a paciente, imagina que a gente sempre pede para a paciente fazer o seguinte, graduar de 0 a 10, sendo 0 ausência de dor e 10 a pior dor que ela já experienciou na vida dela. Então, de 0 a 10, se a paciente apresenta uma nota que ela considera superior a 7 em mais de um desses sintomas, vale a pena ela procurar um especialista para investigar e descartar a endometriose. Então, isso é uma coisa muito simples de a paciente fazer e se avaliar. E ainda tem um outro detalhe. Algumas pacientes com endometriose são completamente assintomáticas. Ela pode ter a doença e não ter nenhum sintoma. E aí você diz, e agora? Como é que a gente faz? Porque não existe rastreamento. Ninguém fica rastreando doença se você não tem nenhum Não sintoma. tem nenhum sintoma, é. Esse é um outro detalhe. Então, como é que a gente começa a pensar nisso? Se você tem história familiar de endometriose, sua mãe teve, uma irmã teve, uma tia teve, vale a pena pensar em um rastreamento, que não é um rastreamento exatamente, mas pelo menos em uma investigação. Porque, graças a Deus, com o avanço da medicina, hoje em dia nós temos exames de imagem não invasivos que apresentam um valor preditivo positivo, ou seja, uma acurácia, uma chance de acerto muito grande, quase semelhante ao que a gente fazia há poucas décadas atrás, que a gente operava paciente para fazer o diagnóstico. Então, veja que bizarro. A gente Caramba, você fazia. operava uma pessoa para saber se ela tinha endometriose? Exatamente, porque como a endometriose é uma doença celular, a gente só batia o martelo quando a gente fazia uma cirurgia, biopsiava aquele tecido, olhava no microscópio e dizia, realmente é uma célula de útero fora do útero. Mas isso era um conceito tão bizarro, por assim dizer, porque imagina você É. submeter alguém para uma cirurgia apenas para dizer que você tem uma doença. Então, graças a Deus, a medicina conseguiu evoluir muito e exames como ultrassonografia pélvica transvaginal com preparo intestinal numa mão habilidosa, a ressonância nuclear magnética da pelve, são exames que têm uma chance de acertar um valor preditivo positivo muito alto, comparáveis ao que a gente tinha quando fazia a cirurgia para olhar direto, biopsiar e dizer realmente é endometriose. Então, hoje em dia, a gente não opera mais a paciente para fazer diagnóstico. A estratégia de tratamento cirúrgico é uma estratégia para tratamento e não mais para o diagnóstico. E aí, qual é o tratamento? Quer dizer, todo mundo que tem endometriose tem que fazer cirurgia? Não, de jeito nenhum. E aí tem um detalhe, né? Eu sou ginecologista de formação, o meu 4º ano é de cirurgia minimamente invasiva para ginecologia e faz mais de 6 anos que eu não opero nenhuma paciente com endometriose. E aí um detalhe, não é que não tem indicação, é que eu comecei a entender um pouco o seguinte. Nós estamos diante, eu fui estudar o conceito da doença. Endometriose é uma doença hormonal e inflamatória. E não existe cirurgia para hormônio e cirurgia para inflamação. E eu não estou querendo dizer que a cirurgia não tem papel nenhum, obviamente não é isso. Mas a cirurgia ela não é um tratamento curativo, até porque a cura não existe ainda para a endometriose. Então, a cirurgia, ela entra como uma estratégia terapêutica de quando nós não conseguimos controlar clinicamente a inflamação e as alterações hormonais. Então, sim, tem muito sentido, tem indicações formais. Paciente que tem lesão no ureter, comprimindo a bexiga, lesões intestino, endometriose profunda, algumas indicações são clássicas e essa paciente, dependendo do estadio, ou seja, do quão avançado essa doença está, ela vai direto para a cirurgia. Mas um detalhe importante, Linda, e que eu quero até trazer aqui, aproveitando esse espaço, é que a paciente precisa estar ciente de que a cirurgia não cura. Então, na hora que ela sai da mesa de cirurgia, ela precisa continuar com uma estratégia para fazer com que a doença não volte, porque existe uma reincidência muito grande de retorno das lesões entre 3 a 5 anos se a paciente não mudar as condições que a fizeram adoecer. Então, se ela não controlar os hormônios, se ela não mexer com a inflamação, se ela não cuidar das condições que fazem a doença piorar, ela tem uma chance imensa
de 30% até 40% da doença voltar em 3 a 5 anos. E isso a gente vê muito na prática. Pacientes que foram operadas 3, 4, 5, 7. Eu tenho uma paciente no meu ambulatório da Universidade Federal que operou 16 vezes endometriose. Eu digo, isso é Meu assim, Deus. ridículo. Como é que você vai ficar operando 16 vezes? Porque essa paciente saiu da cirurgia e ninguém continuava o tratamento dela. Então, o tratamento da endometriose é um tratamento para a vida. A cirurgia ela entra como uma estratégia pontual. Mas não é porque às vezes a pessoa acha que é como se fosse um apendicite. Tirou o apêndice e resolveu. Acabou, nunca Acabou o mais vai ter problema, apendicite. né? E Mas infelizmente não é é uma assim. reposição hormonal que se dá depois da. Na, Ou para não fazer a cirurgia, ou pós-cirurgia, é uma reposição hormonal que nem a gente na faz na verdade, menopausa? na verdade, é um bloqueio hormonal. Porque lembra que, ao contrário do que a gente espera da menopausa, a doença cresce quando o estrogênio sobe. Então, ao invés de deixar a doença, o ovário da mulher, ele é naturalmente programado para produzir estradiol e progesterona até a menopausa. É tanto que achava-se que a endometriose era curada na menopausa, porque não Sim, tinha mais eu já estradiol. ouvi amigas minhas dizerem isso. Eu fui ao Aham. médico, eu tenho endometriose, por isso que eu nunca engravidei. Ela também não queria ter filho, mas não era um plano para ela. Mas ela me Sim. disse, e só vai passar quando eu entrar na menopausa. Esse era um conceito que se E eu existia há fiquei com esse pouquíssimo tempo, conceito, achando que né? doença passava na menopausa. Então não é verdade. Infelizmente, não. Seria muito bom se assim fosse. Mas o que é que acontece? A mulher ela tem 3 tipos de hormônios estrogênios. O principal que faz a endometriose crescer é o estradiol, mas a mulher também tem estrona e também tem estriol. Então, é assim, a mulher tem esses 3 hormônios estrogênios e a endometriose é uma doença estrogênio dependente, mas não só dependente do estradiol. Aí, olha que detalhe interessante. Durante a vida reprodutiva, enquanto a mulher está menstruando, ela tem uma produção de estradiol que é 2 a 3 vezes maior do que a produção de estrona e 16 vezes maior do que a produção de estriol, que é um hormônio da gravidez, mais predominantemente da gestação. Quando a mulher chega na menopausa, o ovário para de produzir estradiol. Mas o estradiol, ele também vem da testosterona, que demora, mesmo depois da menopausa, a mulher continua produzindo um nível de testosterona. E a testosterona pode virar estradiol e pode estimular o foco de endometriose. E aí um detalhe muito importante, a menopausa, a gente comentou naquela live maravilhosa que fizemos sobre menopausa, a menopausa é uma condição de deficiência de estradiol e que gera aumento da gordura abdominal. E a gordura abdominal produz estrona, que é esse outro hormônio estrogênico mais fraco, mas que também pode estimular os focos de endometriose. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!